Fala, tributarista! Olha só, você sabe que para a gente ter sucesso, a gente tem que pegar a inspiração de todos os lugares, né? E a melhor maneira da gente se diferenciar num mundo tão competitivo é se inspirar nas experiências de outras pessoas, né? Então hoje aqui no Conversa com Quem Faz, a gente vai fazer uma conversa não tradicional. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Luciana Saggiore, que é a melhor bailarina do Brasil. E ela é a mais recente contratada da Ópera de Paris. Ela tem uma história linda para contar para a gente e uma história altamente inspiradora para todos nós que somos empreendedores. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Fred. Olá a todos vocês. É um prazer estar aqui. Olha só, Luciana, muita gente está assistindo a gente agora, deve estar se perguntando o que as bailarinas e os tributaristas têm em comum, né? O que tem a ver bailarina com tributarista, né? Mas para começar, a gente pode falar da alta competitividade que a gente enfrenta, porque o mundo dela é altamente competitivo, né? E como você conseguiu se destacar no meio de tantas pessoas talentosas, que é o nosso desafio diário, né? Como é que a gente vai conseguir se diferenciar e se posicionar no mercado de modo que a gente consiga se destacar, né? Fácil não é, né, Luciana? Exatamente. E como é que foi o seu começo e como é que você fez para você se distinguir de tantas bailarinas competentes que existem no mundo afora? Exatamente. Eu acho que desde o início, né, até onde eu venho conquistado, até onde eu cheguei, eu acho que o mais importante de tudo é a gente não perder a nossa própria essência, né? A gente não esquecer de quem a gente é e o porquê a gente está ali, né? Porque às vezes muitas pessoas podem estar lutando ali ou podem estar realizando sonhos que não são delas, né? Então, assim, pensar que no meu caso, por exemplo, é um sonho completamente meu. Não é um sonho que é da minha mãe ou do meu pai, que eles colocaram para mim e eu estou ali realizando algo que não é verdadeiramente sonhado por mim. Então, como é algo meu, eu tô ali porque eu acredito ser possível, porque eu sonho em conquistar. Então, eu acho que esse é o mais importante de tudo. E também não esquecer que vão ter bailarinas sempre maravilhosas, como vão ter pessoas sempre competindo com a gente que são competentes, mas nós também somos. Então, acreditar que, acima de tudo, nós temos a capacidade de ser competentes. E, ô, Luciana, tem uma história sua que eu adoro. E eu sempre vivo falando para o pessoal do poder do planejamento, do poder de colocar as coisas no papel, do poder de visualizar o que você quer ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Eu queria que ela contasse para vocês como que foi a trajetória de vida dela e como que ela traçou esse planejamento. Conta pra gente. Eu, desde muito nova, né, comecei a dança aos 3 aninhos de idade aqui na minha cidade natal, em Juiz de Fora. E desde essa primeira aulinha eu já pedi aos meus pais que me matriculassem na escola porque eu fiquei apaixonada pelo balé, apaixonada pela dança. E desde os meus 3 até os 8 anos de idade eu me profissionalizei, continuei treinando todos os dias, cada dia mais focada e determinada. E quando eu fiz 8 aninhos de idade, eu cheguei para os meus pais com um planejamento mesmo, escrito num papelzinho, planejamento de vida. E escrevi por onde eu queria passar, por quais profissionais eu queria, com quais profissionais eu queria aprender, quais concursos e festivais de dança eu queria participar. E eu mostrei tudo isso para eles com 8 aninhos de idade e eu falei para eles que eu não conseguiria ficar em Juiz de Fora porque infelizmente a gente não tem o apoio da arte por aqui, né? E no Brasil também não, mas aqui a gente não tem escolas com formação profissional, então eu precisava abrir mão de estar com eles para realizar o meu sonho. Então eu achei uma escola de dança no Rio de Janeiro, que é uma cidade, a gente sabe, perigosa, então para os meus pais foi difícil de me deixar ir ao Rio, mas dentro dessa escola eu já tinha conquistado, né, estar na escola, que eu já tinha escrito no papel. Depois eu tinha alguns profissionais que eu queria trabalhar, trabalhei com todos os profissionais que eu escrevi no papel. Depois de todos os concursos que eu escrevi no papel, participei de todos eles. E dentre eles foi um festival na Suíça que a gente chama Prix de Lausanne e é como se fosse a Copa do Mundo no mundo da dança. E eu consegui o 3º lugar, assim, depois de muito trabalho, muita competição e muito esforço, né, e coragem da minha parte. E fui escolhida pelo público como melhor bailarina do festival e, além disso, recebi 8 bolsas de estudos por toda a Europa. E uma dessas bolsas eu também escrevi no meu papelzinho aos 8 anos de idade. Tudo isso que eu venho conquistando estava escrito nesse papelzinho. E hoje eu tenho 17 anos, mas tudo que eu escrevi aos 8 anos vem se concretizando e vem se realizando. Inclusive, o contrato com a Companhia da Ópera de Paris, na França, era o meu maior sonho. E eu conquistei ele com
apenas 17 anos. Ô, gente, vocês têm noção que essa menina fez um planejamento estratégico para a vida dela com 8 anos de idade? A gente fica brigando para fazer planejamento estratégico para a nossa empresa, achando que isso é bobagem. Mas não é bobagem. Quando você faz o planejamento estratégico, você se obriga a colocar no papel ali aonde você quer chegar e quais os passos que você tem que fazer para chegar até lá. Então, ali você consegue traçar o seu caminho e traçar a forma como você vai percorrer esse caminho. Ela fez isso com 8 anos de idade. É uma lição para a gente, quer dizer, a gente já tem anos e anos de estrada e fica relutando em fazer um planejamento estratégico achando que é bobagem colocar as coisas no papel. Tá vendo aqui que não é, tá vendo? E, Luciana, conta uma coisa para mim. Ao longo desse caminho, como a gente falou, você colocou no papel aos 8 anos o que você queria fazer e você teve que trilhar um caminho que não foi nada fácil. E você manteve seu foco. E a gente vê que na nossa área, muitos profissionais têm dificuldade de manter o foco, porque são muitas distrações e obstáculos que acontecem pelo caminho, né? Então tem muita gente que está querendo dedicar a área tributária, mas tem dificuldade porque às vezes demora um pouquinho para começar, para tracionar, acontece uma dificuldade e às vezes aquele sonho é deixado para trás. Como é que foi essa sua história de manter o foco, determinação e perseguir aquele objetivo que você tinha traçado? Na verdade, eu conquistei tudo muito novo, mas tudo muito novo é mais difícil, né? Porque eu posso dizer que aos 17 anos, dos 8 aos 17, eu abri mão de muitas coisas, né? Como adolescente, como criança, eu abri mão de ir em festas, de sair com os meus amigos, de estar numa viagem de 15 anos, porque eu sabia que se eu faltasse um dia ali, era um dia de ensaio a menos. Sabe, que pessoas que competiriam comigo estariam treinando enquanto eu estaria dentro de uma festa, sabe? Então eu acho que para a gente ser persistente, né, não perder nunca esse foco e essa determinação no caminho, mesmo com tantas distrações, é realmente ter certeza e saber onde a gente quer chegar. Porque se a gente tem certeza de onde você quer chegar, você almeja tudo isso e nada é tão grande quanto o seu sonho. Então tudo aquilo que você tem vontade ali no momento é passageiro, vai passar essa vontade, mas o seu sonho ele não vai passar nunca, porque você sabe que mesmo trabalhando todos os dias, assim que você realizá-lo, vai ser a maior realização pessoal. Fenomenal, é isso mesmo. E uma coisa também que a gente fala bastante é no poder da educação, no poder que você tem de se motivar a querer sempre aprender mais, a querer sempre melhorar, a querer sempre começar a dar aquele passo que vai te deixar mais especializado em determinado assunto, né? E como é que foi? Você teve que conciliar a educação tradicional com a educação da dança, que também exige muito, né? Para você praticar. Como que foi esse processo e como é que você se automotivou para continuar sempre buscando ser melhor? Eu acho que, na verdade, é até engraçado, porque realmente o estudo, né, sempre foi algo prazeroso, na verdade, porque os meus pais sempre cobraram da gente, né, a importância que o estudo tem para uma pessoa, essa formação educacional é extremamente importante, né, o meu pai como advogado, minha mãe como jornalista, então eles sempre falaram pra gente da importância, né, do estudo na nossa vida. Então era algo que eu aprendi, né, a dividir direitinho, porque eu tinha dança no período da tarde e tinha os estudos acadêmicos pela manhã, então era sempre algo que foi dividido na minha rotina dessa forma e eu sempre pensei, eu tinha os estudos pela manhã, então pela manhã eu era Luciana normal, eu tinha os estudos acadêmicos e na parte da tarde eu era Luciana bailarina, então foi dessa forma que eu aprendi a dividir, que ficou divididinho mesmo, mas eu sempre tive prazer e sempre gostei de estudar, porque vindo pelos meus pais, né, sempre foi extremamente importante. A educação, para mim, é algo que todo profissional deve buscar permanentemente. E você falou um assunto muito interessante, que eu também acho fundamental, que é esse planejamento de você blocar a sua agenda. A gente sempre fica falando aqui para o nosso público que é muito essencial que a pessoa tenha organização, por exemplo, para estudar tecnicamente, um outro bloco para prospectar clientes, um outro bloco para fazer sua imagem, para o seu posicionamento, porque hoje a autoridade que você faz está muito ligada ao posicionamento que você tem nas redes sociais, enfim. Então você tem que ter essa disciplina de saber blocar a sua agenda e saber que cada hora tem que ser feito uma determinada coisa para a sua trajetória, não é só um investimento, e tudo sempre procurando estudar, né? Gente, por fim, eu queria perguntar aqui,
para a Luciana como é que ela se sente sendo a primeira brasileira da história a conseguir uma tão sonhada vaga na Ópera de Paris. Então, assim, a gente está falando com uma menina de 17 anos que aos 8 fez o seu planejamento de vida e que aos 17 conseguiu realizar algo que pessoas no mundo inteiro sonham, que é ser contratada pela Ópera de Paris. E o contrato dela vai até 43 anos de idade. Como que foi isso? Como é que foi seu sentimento? Como é que foi o sentimento de realização quando você chegou lá? Aquele pontinho que você tinha escrito no papel, você fala, percorri, cheguei. Eu acho que essa é realmente a maior realização, assim, sabe? É como uma meta diária mesmo. Às vezes a gente coloca, beber 5 garrafas de água por dia. Quando você bebe, você se sente capaz, você se sente, nossa, hoje eu fui capaz de realizar essa minha meta. Então, principalmente quando se trata de um sonho, algo que você trabalhou durante muito tempo para conquistar, você sabe da dificuldade que foi no caminho percorrido, assim. Então, quando você conquista, é uma realização muito grande, é algo mágico mesmo, porque só a gente sabe de quantas coisas a gente se renunciou, de quantas coisas a gente teve que se abdicar. Então, assim, foram muitas coisas que só eu sei o quanto foi difícil. Então, quando eu conquisto algo assim que eu sonhei e planejei durante tanto tempo, é uma realização pessoal, profissional, e me deixa muito feliz de saber que tudo que eu abri mão valeu a pena porque eu conquistei. Então, eu fico muito feliz e muito realizada. Gente, a história dela é maravilhosa, né? Luciana, parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Muito obrigado de você ter estado conosco aqui, dividindo um pouquinho da sua experiência conosco aqui da Auditoria, com o nosso público, os tributaristas, né? Você queria deixar uma mensagem final para o pessoal? Queria sim, como eu falei, durante todo esse meu caminho, né, percorrido, eu precisei de muito foco, determinação, fé e acreditar que sou capaz. Então, o que eu deixo para vocês é uma frase que eu sempre falo para mim mesma, né? Eu posso, eu quero, eu consigo e eu mereço, porque se vocês não sonharem e acreditarem nos sonhos de vocês, ninguém fará isso por vocês. Então, acreditem, né, que vocês podem e que nós somos capazes sim de realizar os nossos sonhos. É isso aí. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês, agradecendo novamente a Luciana, agradecendo novamente vocês que nos acompanharam aqui até o final. É isso aí, pessoal. Obrigada. Até o próximo Conversa com Quem Faz.